Como eu estava a dizer, eu não acho que isto seja tão chocante como o caso do Diogo Jota, porque o caso do Diogo Jota, pelo menos para mim pessoalmente, estamos a falar de um miúdo muito mais novo, estamos a falar de uma pessoa muito mais jovem, estamos a falar de algo completamente inesperado, no topo da sua carreira profissional. Claro que foi um choque tremendo, e ainda por cima o Diogo Jota, eu já tinha falado com ele algumas vezes, acaba por ser esse choque gigante. A questão do Diogo, aqui do Jorge Costa, não é o choque de ser uma pessoa tão jovem, é mesmo o choque, tendo em conta que ainda hoje de manhã o Jorge Costa estava a falar para a Sport TV ao 12h30, e é aquela sensação total de vulnerabilidade. Ok, foda-se. Está-me a dar uma branca com a palavra e eu não a quero repetir, ok? Mas é basicamente a forma como nós nos sentimos tão vulneráveis perante a vida. O Jorge Costa estava a falar ao 12h30 na Sport TV. Eu duvido muito que a essa hora ele já não se estivesse a sentir um pouquinho mal, porque eu acho que era muito provável que isso já estivesse a acontecer, pelo menos se estivesse a sentir indisposto. É muito provável que isso tivesse acontecido. Mas é só vocês pensarem que esta pessoa, este ser humano, ontem à noite foi descansar, foi dormir, hoje acordou, tomou o pequeno almoço, muito provavelmente, sai de casa para ir trabalhar, é mais um dia de trabalho, fala aos jornalistas ao meio-dia, pá, e ao fim do dia já cá não está. Pelas televisões fora, homenagens, pessoas a falar do Jorge Costa, a falar da carreira, a falar do que a pessoa foi. E eu acho isto, lá está, é assustador a velocidade a que isto acontece e a forma como de um momento para o outro uma pessoa que nós todos estávamos totalmente habituados a ver ou ouvir falar de vez em quando e a ser uma das figuras, neste caso do Porto, de um momento para o outro desaparece, já não está cá e volta a repetir aquilo que até repeti no caso do Diogo Jota e se torna evidente e claro também neste caso. Eu acho que mais uma vez a pessoa acaba por falecer, desaparece por assim dizer, e é uma pena que também a pessoa não tenha podido ver o respeito que toda a gente lhe tinha, porque eu tenho a certeza que o Jorge Costa tinha noção e consciência do respeito que teria dos seus, pá, família, amigos e até neste caso do clube, dos esportistas. Acho que o Jorge Costa teria noção completa da figura que de facto era para todos os esportistas, mas se calhar não tinha, não sei se teria essa noção ou não, do quão respeitado também era pelos outros clubes e por grandes figuras e figuras não tão grandes do futebol nacional. Portanto, eu acho sinceramente que é uma pena que este tipo de personalidades não tenham em vida a possibilidade de sentir o respeito cabal que toda a gente tem por eles, eu incluído. Claro que o Jorge Costa é uma figura inconfundível do Porto, toda a gente sabe aqui na stream, quem me acompanha mais ao longo dos anos sabe perfeitamente que eu sou uma pessoa que gosta muito do lado histórico do futebol de antigamente, do futebol de uma era mais romântica, das grandes figuras e dos grandes jogadores do passado, seja do Benfica, do Porto ou do Sporting. Não minto, tenho um conhecimento muito maior da história do Benfica do que tenho do Porto ou do Sporting. A seguir tenho um conhecimento maior do Porto por questões familiares. A maior parte da minha família é quase toda portista e, como é óbvio, muitas das figuras do Porto foram figuras que eu ouvi falar e vi muitas vezes a serem mencionadas ao longo da minha infância, e o Jorge Costa claramente era uma dessas pessoas. Nós estamos a falar de um dos melhores jogadores da história do Porto, isso é indiscutível. Estamos a falar de um dos grandes jogadores da seleção nacional, basta lembrar, foi também campeão do mundo sub-20. Estamos a falar de um jogador que, ao lado do Bahia, levantou um dos troféus europeus, neste caso uma das ligas dos campeões que o Porto venceu, porque tem duas. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que personificava muita da história do Porto ao longo dos anos, e que, mesmo sendo esta grande figura, mesmo sendo um jogador que
pá, tinha uma garra e uma raça dentro de campo, era um jogador muito duro. O Jorge Costa é reconhecido por ser um jogador muito duro, ser um jogador, não é por acaso que ele tem a alcunha que tem, era um jogador muito duro, era um rival também ele muito duro, era um jogador que claramente nenhum adepto do Benfica ou adepto do Sporting gostava de ver contra a sua equipa, porque lá está, estamos a falar de um jogador que, para além da qualidade que tinha, tinha dentro de campo características que o tornavam um adversário e um rival muito acima da média. Mas mesmo sendo essa personagem e essa personalidade de jogador muito duro, muito raçudo, que nenhum rival gostava de jogar contra, acaba por conquistar e ter o respeito de toda a gente, ou de grande parte das pessoas. É claro que vão haver adeptos, uma minoria gigantesca de adeptos do Benfica ou do Sporting, que vão mandar bocas e vão dizer coisas, pronto, mas isso é aquele pessoal que tem o cérebro do tamanho de uma ervilha, opa, e a quem não se pode pedir muito mais do que isso, porque eu acho que toda a gente gosta de desporto, e toda a gente que gosta de futebol, eu acho que vai olhar sempre para figuras como o Jorge Costa com o máximo respeito, com o máximo de admiração pelo desportista e por aquilo que deu ao nosso futebol, e eu acho muitíssimo bem que o Benfica tenha feito o comunicado que fez, que o Sporting tenha feito o comunicado que fez, que as pessoas lhe prestem a devida homenagem, até porque eu posso-vos dizer isto, ao longo destes últimos 3 4 anos, tenho conhecido, também por causa dos podcasts e não só, tenho conhecido muitas pessoas que jogaram futebol de alto nível no Benfica, no Porto, no Sporting, ex-jogadores. Pá, e posso-vos dizer que o Jorge Costa era daqueles jogadores que eu nunca falei com o Jorge Costa, mas esses jogadores em questão, a forma como falavam do Jorge Costa era impressionante, porque falavam dele com um respeito estratosférico e falavam dele como falando de uma pessoa quase intocável do ponto de vista de valores, e eu acho que isso é impressionante. E quando tu ouves muita gente dizer a mesma coisa de uma personalidade ou neste caso de uma pessoa, não é por acaso, estamos a falar de alguém que de facto conseguiu o respeito de colegas, adversários, e eu acho que isso é para muito poucos. Foi para o Jorge Costa, claramente. É totalmente inesperado, como eu já disse, dá mesmo muito que pensar, mas acho que todas as homenagens que estão a ser feitas são mais do que justas. Acredito que muita gente que não se calhar os mais novos ou a malta que não gosta tanto de olhar para o passado, ou que nem sequer tem interesse no passado dos clubes, não vai perceber ao certo quem foi o Jorge Costa, mas efetivamente o Jorge Costa tem. Esta frase é muito interessante, o aconteça o que acontecer, que ele vai fazer parte da história do clube, do coração dele, e é um facto, é uma realidade. Eu acho que podem passar 100 anos e o Jorge Costa, há de ser o Jorge Costa, conseguiu isso por direito próprio, e acho que isso nunca ninguém lhe vai tirar, a ele, à família e às pessoas de que ele gosta. Portanto, estamos a falar de uma personalidade que marcou o nosso desporto. Portanto, também fica aqui os meus votos, evidentemente, de respeito máximo